Olá, pessoas! Está no ar mais um episódio do nosso Pode Vindo. E eu convido você a fazer parte deste debate que traz hoje um tema urgente e necessário, que é o autismo no ambiente escolar. E para tratar desse assunto, estamos aqui com duas mulheres lindas e competentes que irão nos ajudar a refletir sobre esse tema. Temos aqui Milena. Tudo bom, Milena? Tudo bem, Bem-vinda, Mônica. obrigada, tá, por ter aceito o convite, estar aqui junto conosco. E Magali. Tudo Olá, bom, Magali? Mônica, tudo bom? Desde já agradeço demais a participação de vocês, que tenho certeza que vai ser muito importante e enriquecedora para esse nosso debate. Mas para a gente dar início a essa conversa, eu gostaria muito que vocês começassem se apresentando, né? Começando aqui por Milena. Oi, gente, sou a professora Milena, né? Leciono nos segundos anos do ensino fundamental. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje e com a Magali, colega de trabalho, para a gente dividir, né? E falar sobre esse assunto tão importante que é o autismo nas escolas. Olá, gente, sou Magali, eu sou professora de matemática e estou como técnica da Secretaria de Educação de Pilar, com alguns anos aí de experiência na área, mas hoje é muito importante que a gente venha ter essa conversa diante de tantos dilemas, né, que estão acontecendo, tantas problemáticas e tantos gritos que ecoam das escolas. Para a gente iniciar de uma forma assim mais leve em relação ao tema, como é que vocês enxergam as pessoas em relação ao conhecimento que elas têm sobre o autismo? Eu digo de forma geral, não só as famílias que têm crianças com autismo, pessoas que dentro do espectro do autismo, mas de forma geral, como que as pessoas entendem o autismo? Pode ser, Milena. Na minha concepção, as pessoas de fora, elas pensam que o autismo é uma doença, né? Onde a gente vai apenas isolar crianças ou ver aquela criança de forma diferente. Mas o autismo não é doença, né? Nós sabemos que o autismo não é doença. Então, as pessoas ainda têm esse pensamento que o autismo ele é uma doença. Exatamente. Eu acho que ainda mais poderia aprofundar um pouco mais sobre o tema, é que mesmo sabendo, muitas pessoas sabendo que não é uma doença, né, mesmo assim não se consegue perceber sobre as múltiplas inteligências, sobre as múltiplas habilidades, e isso realmente é uma falha no nosso sistema de educação, é o conhecimento sobre. Então, quando não conhecemos, não sabemos o que fazer diante de muitas situações. Então, a falta do conhecimento, além de se pensar algumas pessoas que em relação a ser doença, é também algo muito importante é saber que quem sabe que não é, o que fazer. Né? Como é que, na verdade, seria diretamente na ponta que estou falando, como o professor, né? Ele vai entender como preparar uma aula, ele vai compreender o que fazer diante de alguma crise, o que ele vai compreender em cima das situações que as crianças neurodivergentes muitas vezes necessitam dentro de uma sala de aula. E quando eu falo sala de aula, eu poderia até um pouco mais longe, diante da comunicação social dessa criança. Então, a comunicação social também é um problema muito grande, porque a sociedade ela não sabe lidar com aquilo que eles veem como diferente. Exatamente. E aí você me traz um gancho muito importante, que seria a minha segunda pergunta. Temos inclusão de verdade em nosso país? Eu não falo nem na escola, estou falando de forma geral. Não temos. Na maioria das vezes, a inclusão ela está só apenas no papel. Mas quem pisa, eu falo em sala de aula porque minha vivência em sala de aula, nós sabemos que não existe inclusão. Né? É muito difícil, eu como falo como professora e dou voz também às outras professoras da área, sabemos como é difícil todos os dias lidar com certas situações. Às vezes são ambientes que não tem nada de acolhedor, não falo nem das pessoas, falo de sala de recursos, projetos apropriados para crianças autistas, entre outras coisas. Então, a inclusão, ela de fato, ela não existe. Magali, em relação à escola em si, o que mais é gritante, o que mais se torna necessário no ambiente escolar quando a gente fala da inclusão das pessoas com autismo? Conhecimento.
Conhecimento por parte de quem? O conhecimento geral. É o conhecimento que vai do portão à cozinha. Dos profissionais da escola. Do profissional da escola, dos alunos, da família. É o conhecer. O conhecimento sobre qual seria a habilidade, o conhecimento sobre em que meu filho ele é bom, em que meu filho ele tem capacidade de desenvolver. Quando eu falo em relação a boa capacidade de desenvolvimento intelectual, porque quando a gente para observar muitas crianças neurotípicas, o que é que acontece? Que a gente percebe, a maioria delas, a gente já sabe que isso acontece, eles têm sempre um hiperfoco em alguma coisa, mas nem a família muitas vezes consegue perceber, porque não olha. O olhar, ele é tão importante para o conhecer, Mônica, e o que passa na velocidade da nossa vida, tanto em sala de aula, da velocidade que a gente tem dentro de uma gestão de escola, da velocidade que a gente tem dentro de uma secretaria de educação, a gente não para olhar. Então, se você não olha, você não conhece. Você precisa observar, você precisa entender. E é muito difícil porque, imagine o seguinte, são crianças que elas muitas vezes têm muito conhecimento, têm muitas habilidades, mas elas não conseguem te levar para o mundo delas. E você precisa fazer um desenho desse mundo. Então, você imagina que a partir do momento que você tem uma criança com deficiência dentro da sua sala de aula, você entender aquele mundo e você ter tempo e estrutura, né? Porque é tempo, é estrutura. E como é que faz? É possível numa sala com aproximadamente 15, 20 alunos, mesmo que se tenha um suporte, um auxiliar, é possível você entender esse mundo, fazer essa leitura e fazer esse acompanhamento? Se eu for realmente muito bem amparada, sim. Se não, não tem como, Mônica. Porque a gente tem situações diante disso que a Milena estava até relatando há pouco, que realmente é muito tenso. Porque como eu vou desenvolver dentro de sala de aula um aluno que se desregula? Então, o que fazer, né, com um aluno desregulado? E assim, o que fazer, o que é aquele aluno? Então, até você conhecer o que é que vai regular, o que não vai fazer com que ele perca o eixo dele, tudo isso... O tempo já tem passado. O tempo já tem passado da sua aula e você não conseguiu desenvolver. Aí é que eu me pergunto, como é que fica o ambiente escolar, a sala em si, na questão do desenvolvimento da aprendizagem, tanto para essa criança que tem o autismo, quanto para as demais? Como é que é possível equilibrar essa aprendizagem? Dentro da minha sala de aula, eu costumo conversar com os meus alunos, né? Porque eles entendem que a criança tem necessidades especiais e tudo. Passei por uma experiência há pouco tempo, onde eu precisei um ano inteiro dar aula com um aluno batendo. O hiperfoco dele era bater no outdoor que nós tínhamos na sala com lápis. Nada fazia ele parar de bater. Então, a gente tentou vários recursos. Tirava a concentração dos demais? Então, Mônica, no início sim. Mas depois, se eu não conseguia adaptar a criança de outra forma, se aquela era a forma que ela sentia bem, que aliviava o estresse dela, o que foi que nós fizemos? Deixou ela... e adaptou as crianças com aquele ambiente. E a gente consegue, sim, não todas as vezes, não todas as aulas, mas a gente consegue adaptar, que as crianças aprendam, que incomoda, mas é o que nós temos, né? Muitas das vezes o familiar não dá a medicação porque diz que a criança, ela tá muito aérea, mas não é, né? Ela tá no mundo dela. Então... incomoda, mas é o que nós temos. E a gente trabalha todas as possibilidades que temos. E dando o máximo de vocês. E a gente já olha algo bem interessante aí, que, ou seja, a criança estava tentando, era uma autorregulação. Então, esse toque era da autorregulação dele. Só que, por exemplo, uma criança que ela estiver dentro da sala de aula e ela tiver TDAH, aquilo vai desregular a criança com TDAH. Já atrapalha. Exatamente. A aprendizagem do outro. Então, assim, observa o seguinte, nesse caso, é algo que precisaria de uma sala especializada para estudar sobre o ponto, para ver o que é que consegue. Aquilo ali dá aquela regulada nele, ele vai conseguir se regular? Sim. Se ele vai conseguir se regular, então o que é que eu posso fazer de ponto a mais sobre isso? Então, se eu tenho equipes que são especializadas na área, estudando
esse aluno daquela escola e essa equipe é da própria escola, a gente já observa que eu tenho algo Consegue, né? diferente a observar, eu tenho algo diferente a fazer, Mônica. Então, é algo que realmente a gente trabalha sempre pensando em integrar o aluno, Estratégias, integrar o aluno na sala de aula e, ao mesmo tempo, ele não precisa, você não pode deixar com que uma autorregulação dele, que acabe com barulhos, com movimentos aonde retire a atenção dos outros alunos, que também precisam aprender. E é o que eu estava falando, então uma criança que tem a TDAH, nesse caso, ela não vai conseguir muita concentração exatamente por isso. Porque se distrai, o foco já foi para outra, já está em outra ação. Por lei, existe um número de crianças atípicas dentro de uma sala de aula que vocês tenham condições de acompanhar? Tem, só que é assim, Mônica, por mais a Manuela tá aí, a gente sabe que, dependendo do tipo, se você colocar 2 crianças que sejam neurotípicas, Qual seria esse número, essa depende do quantidade? nível, depende da sala de Da aula, sala de de segundo, aula. se é segundo, se é quinto, se é É. nono, tem uma variação. Mas, em si, nos lugares que eu trabalho, todos eles mantêm o ponto regular, que seria. Mas, assim, o que é dito por lei nem sempre é funcional. Não funciona. Por quê? Entendi. Uma criança com autismo, nível 2, de suporte nível 2, 3, dentro da sala de aula, e você tem uma outra criança que tem uma neurotipia e de repente ela tá com outro tipo de nível, ou não seja autista, seja um TOD, seja TDAH, ou... Imagina, dentro de uma sala de aula, às vezes 2, ele já vai realmente ter uma complicação grande para esse professor lidar com esse tipo de estratégia de sala de aula, porque é uma estratégia que, além de ser muito planejada, e muitas vezes o que é planejado, né, Não dá Milena? certo. Não dá certo, porque se tiver uma desregulou, não Como funciona. agir em um caso de desregulação? Vai falar. Temos várias estratégias, né? Eu uso sempre, nem sempre funciona, mas uma das técnicas que eu uso é da respiração. Mas quando o aluno ele é agressivo, teve casos de aluno que ele foi para cima de mim, me bater com cadeira. Então, não me pergunto como a gente vai agir nesses casos, né? A gente precisa pedir ajuda de pessoas de fora, porque estamos com a sala de 15 a 20 crianças dentro, o professor e um aluno ameaçando uma cadeira em cima de Pode você. machucar tanto Que vocês quanto sim, os quanto colegas, os colegas. Então, quando é os casos assim, que eles estão desregulados mais, a gente usa a técnica de respiração, pede para o cuidador sair de sala, para dar uma volta, espairecer, né? Ver outros Pra ele acalmar, ambientes. respirar um pouquinho. Mas quando é questão de agressão, porque não é só uma ou duas vezes que a gente já É se sofreu proteger, é buscar agressão formas de proteção. na escola. Então, Mas a gente precisa existe gritar formas. por ajuda. Existe formação, treinamentos específicos que ajudem, dêem um suporte para vocês? Porque lá recebeu, não foi? Ela recebeu Existem uma os formação. treinamentos, Mônica, mas vou ser bem sincera com você. Você, como professor, você está à frente de uma sala, dando sua aula normal, e de repente a criança, ela dá sinais que ela vai se desregular, ela começa a balançar a perna, mas você está tão atento à sua aula, o cuidador percebe, mas você, professor, está atento à sua aula, a criança está lá, de repente, do nada, uma cadeira em cima de você, ela já vem com um murro para ameaçar você. E às vezes é só ameaça, é em cima mesmo. Então, muitas das vezes as técnicas você não vai ter tempo de raciocinar. Ano passado, na escola que eu trabalhei, eu usei uma das técnicas, que foi agressão mesmo, a criança quase meu tamanho. E eu tive que usar as técnicas que foi ensinado, mas eu não consegui por muito tempo até chegar a ajuda. Então, ele me machucou. Né? Eu tive que gritar pelo socorro. As crianças saem e gritam. Então, a gente tá, assim, realmente pedindo socorro mesmo, porque tem casos que a gente não consegue lidar. Acho que nesse Não ponto... existe formação específica para... Mas nesse cada ponto caso, eu né? vejo que aí a tecnologia poderia ajudar bastante, né? Como eu estava falando, são dispositivos que poderiam ser desenvolvidos para que conseguisse pegar esses focos iniciais, esses pontos iniciais de desregulação. E eu nem falo sobre a perna, porque a perna já está
perninha, mão batendo, olho, ele já está realmente bem mais avançado em relação, está bem desregulado. Mas assim, são focos iniciais. Desde um batimento cardíaco acelerado, uma oxigenação, um pouco. Então, pegou, emite um som, tem um som, uma estrutura sonora, de luz, para que faça com que, naquele momento, aquela criança, e óbvio que a gente vai precisar de conhecimento. Então, a Milena vai ter que conversar com a mãe para dizer assim, olha, o que é que acontece? A família vai precisar conhecer. Como eu falei, o conhecimento, o primeiro ponto é o conhecer. A criança, você conhecendo a criança, falei com a família, eu conversei. Quando a criança desregula, quais são os aspectos de regular? Como é que inicia para ele desregular? Ok, o que é a calma? Então, assim, se a gente tivesse as salas de recurso, elas fossem realmente salas terapêuticas, entendeu? Elas realmente, que é luz, é textura, som. Então, isso faz com que a criança naquele ambiente que não está mais propício a ela, que ela não se encontra mais, ela volte, normalmente vá para aquele ambiente, se acalme e retorne depois. E, além de tudo isso, é entender que muitas crianças com deficiência, neurotípicos, o que acontece com eles? Eles se desregulam, muitas vezes é pelo período que está naquela atividade. Então, ele precisa, algumas delas, de modificação de atividade, modificação de ambiente, ou até mesmo a manutenção do ambiente, mas sem ruído. Só que você imagina, você dá aula, turma de 2º ano, crianças que normalmente... Várias crianças sem nenhum barulho. Não existe. Entendeu? Sem arrastar... Seria uma sala morta. Né? Sem arrastar a cadeira, entendeu? Sem falar oi tia. Então, assim, sem a risada um pouco mais alta, que as crianças, elas vão rir de alguma coisa. Então, assim, é necessário que a gente perceba até isso, tá? Essa criança, até quando ela vai estar apta para estar na sala? Até que momento ela vai estar apta para estar na sala? A escola, ela poderia realmente ter uma sala onde eu conseguisse trabalhar com esse aluno, o que a Milena está fazendo lá no 2º ano, que são o início das operações. Sim. Então, aquele professor vai estar num ambiente totalmente selecionado para aquele aluno, que seja, o aluno se regula com música, que seja um local musical, com a luz azul. Totalmente luz azul. Né? Então, assim... É um conjunto de fatores, Mônica, que é muito intenso para isso. E que a gente quer que o professor faça, a gente quer que os alunos realmente sejam inseridos, mas até que ponto a gente está conseguindo inseri-los? E de verdade. Exato. Essa é uma pergunta que não sai da minha cabeça. Até que ponto, de fato, a gente está realizando essa inclusão? A participação dessas crianças nas escolas é importante, mas e o suporte, a estrutura, né? É tão importante, Mônica, que eu poderia listar, aconteceu agora na escola que eu trabalho, uma escola estadual, e a gente tem um aluno que é nível 2 ou 3, ele é não verbal, e ele estava ansioso com os jogos internos porque ele joga muito bem futebol. E ontem ele fez 4 gols e mais 4 de pênaltis. E a galera gritava. E assim, ele não se desregulou em nenhum momento com os gritos. Porque aquele ambiente era um ambiente que deixou... Prazeroso, onde ele tem esse encontro. Então, assim, qual é a habilidade dele? Ele tem hiperfoco, por exemplo, a gente descobriu que ele tem hiperfoco em carros. Então, eu sentei com uma das nossas colegas que é da sala de recurso e montamos um site onde, como ele é não verbal e como ele não lê, então o site todo era muito interativo, ele falava com a criança. E o hiperfoco dele, a fala, ele ia avançando. E assim, o hiperfoco dele é tanto em carros que eram características e peças. Então a gente conseguiu montar isso para eles. E o tempo todo fica assim, vamos montar mais, vamos fazer mais coisas para ele, que a gente consegue ver. Só que a gente tá falando de uma criança. A gente está falando de uma criança onde a mãe é muito presente. A gente está falando de uma criança onde a mãe sabe dizer onde ele se desregula ou não, onde a criança é acompanhada, onde a criança faz terapia, que no caso uma criança adolescente, onde faz terapia. E é bem diferente, né? É uma família. Então, assim, eles precisam da família presente, porque a gente parece que só é apenas a escola. E a sociedade, e a família? Exatamente. E a família, ela tem um papel fundamental, né? Primordial. Na verdade, essa questão, ela inicia dentro da família, né? A escola, ela tá ali para dar o apoio, o complemento, o suporte. Mas a gente vê muitos relatos, né? A gente escuta muito, ouve muito, de que a família também deixa de cumprir o papel principal. Isso.
que é o do cuidado, que é da atenção, que é do amor, que é da medicação. Da medicação, que é muito né? importante. Porque tudo começa ali em casa. A criança precisa ter uma boa noite de sono, né? Precisa se sentir amada, acolhida, para que ela possa desenvolver nos demais ambientes, né, uma evolução. Aí, quando isso não acontece, a escola acaba sofrendo. Vocês acabam ali, né, absorvendo umas demandas Todas que as vão demandas, além, os exatamente. A demanda desafios. social e familiar acaba indo totalmente para a escola. E uma coisa importante, Mônica, é que essa criança, ela precisa desenvolver em casa, já de casa, a rotina. Muitos não têm rotina. Muitos não tá na terapia. Muitos não são medicados, como a mãe disse, não quero medicar. E às vezes os pais, eles até omitem que faz a medicação da criança. Para nós professores, pai, quando chegam para conversar, pai, você medicou? Sim. Pergunta para a criança. Porque a gente sabe, nós professores sabemos quando a criança está medicada e quando ela não Já está. conhece, né, o comportamento habitual da criança. Então, eles dizem que fez a medicação, mas não fez. E a criança, simplesmente o pai. Então, isso é prejudicial para quem? Para o professor ou para a criança? Né? A criança não consegue aprender, a criança vai se desregular, a criança vai ficar agitada, estressada com qualquer tipo de situação. Então, a participação da família ela é muito importante. E que estratégias vocês criam para que chame a família a essa responsabilidade? Para que ela entenda que o papel da família é fundamental? Como posição de secretaria, o que a gente está fazendo agora é um levantamento das crianças, onde elas fazem terapia, onde a criança faz terapia, o medicamento. A gente realmente está entrando em contato com o local que eles dizem que faz terapia para confirmar se realmente se está indo, se está cadastrado, se está indo, quantas vezes, entendeu? Então, todos esses pontos são observados. E a Milena falando sobre o dilema da sala de aula com a criança com autismo, e eu falando o seguinte, você imagina uma criança com autismo, agora você imagina outras deficiências que estão dentro da sala de aula também. Também, crianças surdas, exclusivamente aqui crianças, do autismo, né? A criança que tem a deficiência, né, auditiva, intelectual. Né? Então, assim, são tantas outras, e assim, até deficiências, Mônica, que realmente me faz perguntar o porquê que essa criança está na escola. E parece uma fala tão tensa, né? Forte, né? Parece tão forte. Porque a gente fala De tanto de exclusão, incluído. E parece que e detalhe, né? Eu sendo mãe de uma criança com deficiência, e poderia dizer, a minha filha não tem como ir à escola. Então, assim, eu sou mãe. E esse reconhecimento é importante demais. Eu sou mãe de uma criança com deficiência. Então, eu sei até que ponto, o que é necessário, entendeu? O que é que a minha filha ela vai aprender em uma escola? Será que a minha filha vai aprender ou se ela vai sofrer? Aquele ambiente está fazendo bem. Aquele ambiente está fazendo bem? Então, o que é que vai trazer para ela? Então, tem crianças realmente que têm certo tipo de deficiência que a gente tem que deixar claro sobre isso. Porque a gente percebe que existe algumas crianças, você percebe, são crianças que têm uma deficiência grave motora e mental, que estão lá numa cadeira de roda, que normalmente às vezes são cadeiras como a da minha filha, que é cadeira tipo carrinho, inclinada. É uma criança que não tem interação nenhuma, uma criança que convulsiona dentro da escola. Então, assim, até que ponto isso será realmente importante para o filho, para minha filha estar em uma escola? O que é que eu vou provocar nela, naquele ambiente? Então, saber sobre isso. É também, por exemplo, das crianças que são inseridas, que têm que ser inseridas na escola, é o conhecer dessas habilidades. Como eu estava falando, a parte inicial, que era o conhecimento. Então, se a família tem conhecimento sobre o que é que desregula, saca? A família tem conhecimento sobre quais são o hiperfoco dessas crianças. Eu consigo trabalhar junto com a escola construindo estruturas pedagógicas, planos pedagógicos para que essa criança realmente ela consiga fazer parte. Evoluir, né? E evoluir. E evoluir, que ela consiga fazer parte e evoluir naquele ambiente. Mas eu preciso, por exemplo, a Milena, de repente, numa situação dessa, uma criança que ia se desregular, se tivesse alguma estrutura tecnológica que emitisse algo antes, nesse início, o que é que eu poderia fazer? Cuidadora, fica lá fora um pouquinho, vai para a sala, né? Vai para essa sala, vai regular ela um pouquinho. Ou até a construção da sala de aula. Então, assim, isso que eu tô falando são posições de uma mãe com deficiência e como eu vejo toda a leitura que eu
toda a parte de legislação que a gente tem aí, né? Porque desde que a gente vê até a Constituição, ela realmente garante, né? É só no exato. papel, né? Ela garante. Então, assim, o que fazer, Mônica? Então, assim, a gente pega as situações dessas crianças, se eu preciso que elas estejam em sala, né? Elas têm que estar em sala de aula. Mas o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes a criança, ela poderia elas entrarem em campo do trabalho, mas simplesmente porque eu não fiz o que era de forma correta. Eu perdi. Porque o que tem de criança, muitas vezes, com altas habilidades perdidas, o que tem de criança com esses que você percebe tem hiperfoco, se eu desenvolver, eles vão realmente serem excelentes profissionais naquela área, mas se perde. Porque a gente não para para observar. Então, se eu não observo, eu não conheço. Eu não vou conhecer. Então, é muito mais difícil. Então, uma das suspeitas desse rapaz que lá fez um monte de gol é que ele tenha alguma alta habilidade em relação a carros. Mas a gente precisa de um estudo, a gente não tem aqui. Então, para fazer o teste, a gente tem que sair de Alagoas para fazer o teste de altas habilidades. Então, aqui assim, não tem no estado? Não, que eu conheça, não. Pelo menos eu estava conversando com a mãe de um aluno que tinha, e ela dizendo que parece que tem que ir para Brasília. Eu nunca procurei, mas eu suponho que não, porque é uma sala com recurso muito alto. Entendi. E ela trata muitas coisas, entendeu? Mas em relação ao autismo em si, né, que é o foco principal aqui desse nosso bate-papo, tem os níveis de suporte. Isso. Existe algum nível de suporte que não consiga conciliar esse aluno dentro da escola ou não? Todos eles, dentro do espectro do autismo, têm sim condições de estar na escola? Alguns do nível 3... Não consegue, porque vocês já receberam? Porque são crianças, são crianças que elas não conseguem, porque como agir? Elas se agridem de uma forma onde, por exemplo, eles na casa, no quarto, é tudo montado para que ele tente se agredir, mas não consiga se machucar. Mas o que é que você vai fazer numa escola desse jeito? Vocês já receberam algum caso assim? Sim, mas tem os pais que eles não entendem, eles não podem negar, né? Existe, a lei não pode negar. Não é permitido, Não né? é permitido. Então, como agir? Como a gente já havia falado anteriormente, a gente faz o que pode, né? A gente recebe o suporte que tem. Quando a gente não consegue lidar em sala de aula, a gente grita por socorro. Para quem estiver passando, ajudar a conseguir solucionar aquele problema do momento. Já teve algum caso em que a família, em algum momento, questionou a capacidade da escola, o potencial da escola de acolhida, de desenvolvimento? Sempre temos os casos que, meu filho não aprendeu, no ano inteiro, o que é que ele fez? Mãe, você lembra naquele dia que eu liguei, deu a medicação, a questão da medicação, que é falha. Às vezes a criança é não verbal, ela não senta. Já tive casos de criança que eu havia conversado com vocês anteriormente, a gente dando aula, ele cuspindo, roxo. Tem tempo que tem hora de que eu vá sair para lavar, tem hora que não tem tempo, passa a mão no rosto e segue a vida. Então, são situações que às vezes os pais não entendem, que não dá para a criança aprender tudo. Ela vai desenvolver, sim, outras habilidades, que seja cortar um papel, né, que não foi desenvolvido no início. Mesmo que ela esteja no 2º ano, ela não sabia pegar uma tesoura. Hoje ela já sabe cortar um papel. Mas os pais às vezes querem, meu filho não sabe ler. Então são coisas que a gente não... É um processo lento, né? Na verdade, até o foco sobre o que a criança lê ou que a criança não consegue calcular, ela é muito apontada. Como sendo as altas habilidades máximas e passa muito mais do que isso. Entendi. Né? Você falou de rotina. Eu visitei o SER, que é um equipamento que foi recém-inaugurado, né, em Pilar, e eu fiquei encantada com a estrutura, com a equipe. E tinha uma sala específica que é a reprodução de uma casa. Tem a cama, tem fogão, tem a pia e tem o banheiro. E ali é justamente para fazer com que a criança aprenda a rotina, para que ela consiga sozinha criar os hábitos de autocuidado, de tomar banho, de forrar a cama ao levantar, de fazer alguma comidinha rápida. E eu achei isso fantástico, porque de fato é necessário. É primordial. E nem toda família
consegue ter É isso que eu ia falar agora. esse suporte, dar esse suporte? Coisas básicas, o né? básico, Mas é ter o conhecimento. A É. gente fala, por exemplo, a gente tem filhos de pessoas, no caso, alguns autistas, que são filhos de pessoas que você sabe que tem conhecimento. Então, faz o seguinte: construam rotinas e coloco lá, por exemplo, a criança ao acordar, tem lá na tabelinha, no caso, se caso a criança tem um iPad, vai fazer com o iPad, senão vai estar com um materialzinho coladinho na parede ou pequenas cartilhas, onde a criança pega, ele já faz a primeira observação do dia. Então, a mãe consegue montar através de imagens as rotinas dessa criança, a criança que no caso não é não verbal, né? Então, consegue construir através de imagens. Então, a criança acorda e ela precisa cumprir, né, aquela ação. O que é que eu acordo? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Ao tomar café, o que é que eu preciso fazer? Depois de tomar café, o que eu preciso fazer? Então, Tudo lá, né? tudo montado e estruturado. Só que quantas crianças que não têm família, quer dizer, que tem família que não tem conhecimento, Mônica. Exatamente. Que não sabe construir uma rotina e que realmente ela não sabe, que não tem o conhecimento para isso. Então é muito mais complicado. Então quando a gente fala sobre o tema, é algo que é tão abrangente. É tão São várias gigantesco. camadas, Muitas né? camadas. E assim, imagine que a gente, como eu estou também em sala de aula, eu sou professora também, e você pegar uma criança, pegar um adolescente e você incomodar, talvez me incomode mais do que possa incomodar a Milena, porque eu sou mãe atípica. Então, quando dentro de uma sala de aula que eu percebo alguma coisa, aquele ali é meu foco. Eu preciso descobrir o máximo Sim. possível sobre Entendo. aquela criança. Então, eu vou estar mais próxima da família, eu vou estar mais perto ali, eu vou estar realmente montando, tentando imaginar e pesquisar, como eu estava falando, a gente tentou e construir, agora que a gente consegue construir um site interativo para essa criança. Então, tudo isso é base de pesquisa. Mas quantas vezes a gente não tem tempo de pesquisar sobre Verdade. isso? É. Então, você imagine que eu preciso fazer isso, mas em casa, a família precisa fazer toda a estrutura de É um rotina. complemento. Se não Que não quebra, consegue. É. Então, assim, as crianças com autismo, os adolescentes autistas, muitos têm potenciais inacreditáveis. É verdade. Mas o que é que me deixa mais inquieta, entendeu? Como saber? Como eu tenho que descobrir esse mundo dele? Porque eu preciso entrar naquele Verdade. mundo, eu preciso conhecer para que logo após eu conhecer, eu conseguir realizar alguma ação. Verdade. Então, é algo muito tenso, é algo que realmente, como professora e como mãe, me deixa muito inquieta. Porque quando você busca esses aspectos dentro da sua sala de aula, ela vai deixar você inquieta. Mas, além de deixar você inquieta, você observa e você diz assim, o que fazer agora? O que fazer para tentar minimizar? Perfeito. E você já traz aí, Magali, uma fala que abre já a resposta para uma pergunta que eu queria fazer. Qual a diferença entre acolher e incluir? Milena, começa. O acolhimento, ele começa de casa, né? Família, e vai para a escola. A gente acolhe, eu costumo falar que a gente trabalha no acolhimento mais com as emoções, né? Então, para mim, acolhimento é incluir emoções, não só do professor, mas de todo o ambiente escolar. E a inclusão, ela vem do incluir a criança atípica em todas as atividades, seja ela adaptada ou não, mas não excluir a criança da atividade e fazer uma adaptação em todas as atividades para que a criança se sinta pertencente ao ambiente. Perfeito. Estamos já na nossa reta final, viu? O tempo está curto, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é invertendo aqui os papéis. Certo. Caso vocês fossem vereadoras, que projetos de leis vocês iriam pensar de imediato que ajudasse nesse sentido aí do autismo, da criança atípica dentro da sala de aula? Posso começar? Isso. Pode começar. Eu vou pescar a ideia de vocês para transformar em eu já estava projeto. pensando em 2 projetos aqui que eu faria de imediato. Pois não. Inicialmente, eu poderia dizer a você que seria estimular o desenvolvimento digamos, de softwares ou estruturas de programas que facilitassem inicialmente esse apontamento, como eu disse, né? Você perceber que a criança tem ou não, tá desregulando ou não.
tá? Seria um desses pontos. E o outro ponto seria em relação... eu assisti há pouco tempo, nos Estados Unidos, existe escola para autista. Não é como acontece aqui. Mas a escola exclusiva para autista? Isso. É para, no caso, neurotípicos, né? A Certo. escola, ela constrói, ela faz um estudo geral sobre aqueles alunos. E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que alunos autistas com habilidades inacreditáveis e desenvolvendo essas habilidades. Aí é questão de saber observar, olhar e conhecer. Se eu sei muito bem isso, aí eu faço as duas coisas. Eu faço o acolher, como você perguntou, e o incluir. Perfeito. Porque eu não tenho o que dizer. O acolher seria eu receber na escola, eu permitir que o aluno sente na cadeira. Mas o incluir é o meu aluno, ele escreve com a mão esquerda. Então, que tipo de cadeira eu vou dar a ele? Entendi. Entendeu? Então, assim, é você dar a cadeira. Que tipo de cadeira aquele aluno precisa? Então, a cadeira seria essa perspectiva em relação a isso. Mas não era você fazer uma escola extra. Que as nossas escolas, elas realmente, elas sejam adequadas a isso. Que nós tenhamos salas de recurso, uma sala de recurso realmente que eu consiga incluir ações que eu consiga regular o aluno, que eu consiga trabalhar com ele em relação a isso. Diga aí, vereadora Milena. E os meus dois projetos bateram com o dela, né? Só que, no meu caso, eu também separei e já havia pensado em sala de recursos adaptadas. Não Mas qualquer sala. Não já se tem sala de recursos? Mas muitas das vezes, longe da escola, seria dentro de cada escola ter o seu ambiente, né? E o outro seria o projeto de orientação para as famílias, porque é muito importante, perfeito, né? Que as famílias já saibam como lidar, como ela falou, a questão da rotina. Muita família não tem instrução sobre rotina. Coisas pequenas seriam bem importante incluir as famílias. Perfeito. Já pesquei as ideias, viu? Agora eu queria, esse segundo bloco, esse outro bloco, na verdade, é um bloco mais rapidinho, tá? Eu digo uma frase, inicio a frase, vocês concluem. Certo. Inclusão hoje é... igualitária, igualar. O maior erro da escola é? Nossa, o maior erro da escola talvez seja, não sei se seria erro, mas é fazer aquilo que não é dela, é da família, é da sociedade. E o maior acerto? Também seja fazer isso. Olha para aí, gente, que dualidade, porque ela está fazendo algo pela criança que a criança não recebe nem da família nem da sociedade. Não é algo que realmente mexe com a gente. Como contraditório, mas que é necessário. Exatamente. Um professor preparado precisa de... sabedoria. Um aluno autista precisa de... Nossa, agora autista, o que ele quer... Eu poderia dizer frases, mas uma palavra é tão complicada, Mônica. Mas diante de tudo que você trouxe pra gente, eu vou até responder por você. Acho que um olhar, de fato, que o entenda, que entre no mundo dele, né? Talvez a sua fala trouxe muito isso pra gente. Talvez seja exatamente isso. Seria você conseguir entrar, né? Entrar nesse mundo naquele dele. mundo. Agora vamos lá. Mais uma, viu, pra vocês. Aí, sejam rapidinhas, viu, Eu não consigo ser rápida em uma palavra só, Ela não sou consegue professora. resumir numa palavra, é verdade. Uma palavra, nesse contexto todo, uma palavra em relação... Esperança. Um sentimento. Nossa, um sentimento. Acolhimento. Acolher. Uma perspectiva. Mudança. Uma música. Nossa, logo música. Pra quem tem TDAH, música. Nossa, uma música. Milena pode ajudar, viu? Me ajuda em uma música. Uma música. Aí tem uma música, eu vou ajudar vocês, meninas. Você tá tem me uma ajudando música, muito. não é especificamente de uma criança que tem autismo,
mas ela tem deficiência. E tem uma musiquinha que diz que cabe todo mundo no mundo. Ah, eu acho tão linda essa música, só não sei cantar, viu? Eu não vou cantar aqui para vocês, mas eu acho linda, linda a música, porque de fato cabe todo mundo no mundo. Sim. A gente só precisa parar, pensar, planejar para que essa inclusão ela de fato aconteça. Poderia citar a Aquarela, sabe por quê? Porque a Aquarela ela faz um desenho muito interessante. Ele desenha várias habilidades, várias organizações mentais, né? Quando Legal. ele Apenas um papel. em apenas um papel. É verdade, Aquarela. muito bom. Saiu a música. Uma lição. Uma lição, Magali. Uma lição, eu vou explicar um pouquinho melhor. Diante dessa sua experiência, né, desse dia a dia com essas crianças com autismo, que lição você tira disso tudo? Não sei se realmente será uma palavra certa, mas a lição que eu aprendo é que eu preciso ser uma pessoa melhor e ter paciência, ser paciente. E um recado? pra Eu gente finalizar. poderia falar o que eu iniciei. O que eu falei inicialmente. Quando ela falou. O conhecimento, mas para o conhecer eu preciso observar. Então, observar e conhecer. Eu só consigo conhecer aquilo que eu observo e eu observo muito bem. Meninas, chegamos ao fim. Queria mais uma vez agradecer. Por mim, eu ficaria aqui a noite toda Conversando. puxando, porque uma coisa vai puxando a Sim. outra. Como eu disse, esse tema ele traz várias camadas para a gente estar aqui, né, destrinchando. Mas para finalizar, eu gostaria que vocês passassem um recado para outras professoras, né, que têm os mesmos desafios que vocês em sala de aula. Que motivação vocês dariam para elas? E pode olhar diretamente aqui na câmera. Eu, como professora, falo e piso todos os dias de sala de aula. Quero falar para vocês que não desistam. Eu sei que a nossa profissão ela é pesada, muitas das vezes a gente quer desistir, mas ainda há esperança. Eu poderia dizer o seguinte, que vai mudar. As coisas vão mudar. Eu acredito muito em mudança. Acho que todo ponto está acontecendo, todos os dias acontece uma mudança. E essa mudança, ela tá cada vez mais real. Por mais que a gente tenha crianças que ainda não conseguem, não são assistidas de maneira coerente, eu acredito muito na mudança. São mais de 20 anos na educação e eu sempre tenho o mesmo amor e a mesma garra de lutar por ela. E eu acredito e as coisas vão mudar. Acredito que vai mudar. Que lindo. Obrigada mais uma vez. E eu só posso dizer que eu sinto muito orgulho e admiro demais a profissão de vocês. E a educação, de uma forma geral, ela não se faz apenas na sala de aula, né? Ela é construída no nosso dia a dia, desde a nossa base familiar, todas as nossas trocas que a gente realiza. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando dessa base de educação que ela deve existir. Então, sou fã de vocês enquanto profissionais, parabenizo mais uma vez e digo que vocês também podem contar comigo enquanto mulher nesse processo de trabalho que não é fácil, né? A gente Sim. tem aí tantas coisas para equilibrar na vida e a profissão acaba também sendo esses desafios que a gente tem que se reinventar a cada Todos os dia dias. e se fortalecer. Então, parabenizo mais uma vez e agradeço por terem contribuído aqui no nosso podcast. Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Mônica.